Meu Brasil, grande país de um povo forte que merece ser feliz. São mais de 5.000 cidades, são múltiplas realidades. Em todas elas eu estou, levo emoções, sonhos, amor pra qualquer canto do país. De bicicleta ou de avião, de barco ou de caminhão, sou eu quem ligo esses Brasis. Entrego livros e até urnas pra eleição, atendo a todos sem nenhuma distinção. E se você quiser comprar, ou se você quiser vender, tem nos Correios a solução. Mas querendo mudar toda essa situação que prejudica toda a população, por notícias fabricadas, fazem todas as jogadas pra enganar toda a nação. Quem é mesmo brasileiro está do lado dos Correios contra a privatização. Eu sou brasileiro, com orgulho sou Correios, sou amor. Eu sou brasileiro, com orgulho sou Correios, sou amor. Meu Brasil. Bem, Alexandre, obrigado aí tem um problemazinho aqui, isso faz parte, né? Ainda estamos nos familiarizando com essas ferramentas. Vamos historiar aqui rapidamente os Correios. Os Correios iniciaram suas atividades no Brasil no dia 25 de janeiro de 1663, com a criação do Correio Mó. Em dezembro de 1931, os Correios fez uma fusão com o Telégrafo, e a partir daí começaram a se modernizar, vindo a criar e disponibilizar os serviços de alta qualidade no intuito de corresponder às expectativas dos seus clientes. Isso foi um grande passo, né? Com a fusão houveram grandes mudanças, melhorias do setor postal. Após algum tempo foram incluídos diferentes tipos de serviços na empresa, como telegrama, Sedex, dentre outros. Os primeiros registros das práticas dos Correios foi a carta enviada ao Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal, relatando sobre a descoberta do Brasil. Mas apenas em 1663, que de fato iniciaram as primeiras atividades postais do nosso país. Então vamos tratar aqui de uma empresa secular, empresa com mais de 300 anos de fundação, né? Foi criado no período colonial, chamado Correio da Capitania do Rio de Janeiro, tinha como finalidade facilitar as trocas de correspondência entre o Brasil e Portugal. Com a independência do Brasil, o serviço postal tornou-se um grande destaque e impulsionou o desenvolvimento do nosso país. A história começou quando se tornou necessário um novo e moderno modelo de serviço postal, pois o setor produtivo do Brasil estava crescendo, não apresentava as características para suprir as necessidades usadas. Destacando aqui que em 20 de março de 1969, nasceu a empresa brasileira de Correios Telégrafos, a SCT, essa que nós chamamos dela hoje. E junto veio uma grande mudança no modelo postal brasileiro. Iniciou um ciclo de inovações, como a criação do Código de Endereçamento Postal, o nosso CEP, um novo centro de triagem eletrônica e um funcionamento dia e noite. E novas agências foram inauguradas. Nos anos seguintes, outros serviços foram anexados ao portfólio. Mas só em 1977, os Correios se tornou independente financeiramente e informatizado, através de novos modelos de gestão usados. E eu quero aqui destacar que a última agência postal dos Correios foi aqui no estado do Rio Grande do Norte, inaugurada na cidade de Rio do Fogo, bem pertinho da gente, aqui no nosso litoral.
Aqui historiando. Dentre os serviços prestados à sociedade, nós destacamos aqui o Papai Noel dos Correios, concurso de redação de cartas, né, que é promovido também com a UPU, Centros Culturais dos Correios, campanha Correios contra a AIDS, ações sociais de patrocínios esportivos, patrocínios culturais, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, acessibilidade, fomento à educação e cultura, desenvolvimento profissional, inclusão no mercado de trabalho, promoção à diversidade, equidade, combate à discriminação, combate ao uso de drogas. E eu quero aqui destacar, Rivaldo, que é mais antigo, como eu lembro, nós tínhamos aí, em anos passados, uma campanha que era executada no mês de novembro, que era chamado Selo da Lepra, né? Era um selo que era vendido a 1 centavo, e esse selo os seus recursos eram destinados ao combate à hanseníase, né, a popular lepra. Isso teve um papel muito importante dos Correios nessa campanha. Muitas campanhas, outras campanhas foram desenvolvidas durante esse período. Bem, os nossos convidados, nós teríamos também aqui na sala, convidamos o companheiro dirigente da Findec, mas ele teve problemas lá de conexão, não pôde comparecer. Temos a honra de estar recebendo para esse bate-papo aqui José Rivaldo da Silva, que hoje é trabalhador dos Correios também aqui no Rio Grande do Norte, notadamente no CDD Zona Norte. E muito nos honra ter o companheiro Rivaldo, que é carteiro, é paraibano, mas hoje morando aqui em Natal. E muito nos orgulha de ter a presença desse aguerrido companheiro, que eu também militei com ele na Fintech durante um período, quando estive na direção do sindicato. E temos a honra também de receber também para esse bate-papo aqui essa carteira. É uma quebra de paradigma, né? Uma carteira, né? Nós precisamos ter uma mulher também aqui nessa entrevista, uma guerreira, que é essa Isiedra Pereira Andrade. Ela que é a secretária de comunicação do Sintec, a gestão em curso, né? É carteira motorizada, é carteira motorista, né? Entrega cartas diuturnamente aqui na nossa cidade. E muito nos orgulha tê-los aqui hoje conosco. E vai ser importante a gente ver o que está acontecendo, a mobilização a nível nacional, impetrado pelas federações. E temos também aqui a movimentação, como vem sendo feito esse trabalho de se contrapor a esse momento de privatização aqui pelos Correios, pelo movimento sindical aqui a nível local, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Bem, mas vamos aqui conversar inicialmente com o Rivaldo, né, que é secretário-geral da Fintech. E eu gostaria que ele fizesse aí a sua explanação inicial. Depois vamos nos debruçar sobre esse debate que é privatização dos Correios, quem se beneficia com essa privatização dos Correios, caso isso venha acontecer. Bom dia, Rivaldo. Bom dia, Moacir, bom dia, Alexander, bom dia, Isiedra. Obrigado pelo convite. Tenho a honra de hoje ser trabalhador do Rio Grande do Norte e também cidadão do RN, porque o meu domicílio eleitoral também hoje é aqui em Natal. É muito nos honra estar aqui, morar aqui, conhecer, né? A gente que já nos conhecíamos aí há bastante tempo na militância sindical, é um momento importante e a gente tem que estar presente aonde nos chamam para a gente fazer esse debate aí contra a privatização, né? Temos tentado a todo tempo construir uma grande unidade dos trabalhadores para combater a privatização dos Correios e ao longo da entrevista e da conversa aqui a gente vai falar sobre isso. Entrei nos Correios em 97 em São Paulo, cheguei a ser presidente do sindicato em São Paulo, tesoureiro do sindicato, depois, né, fui para a direção da Pentec, estamos aqui, sou carteiro, né, já me atribuíram muitas coisas, mas o que de verdade é que a gente está aqui sempre na luta, lutando por dias melhores para todos nós, por uma empresa melhor para todos os trabalhadores. Então, assim, a cada dia a gente tem novos desafios, e o desafio do momento é a gente vencer essa luta do Senado. Então, companheiros, companheiras que nos assistem, muito bom aqui o debate promovido pelo companheiro Moacir, que a gente consiga esclarecer e falar das lutas, e falar dos desafios, e comentar um pouco das nossas estratégias que já deram certo nessa luta aí no Senado. Mas a maior das estratégias
é construir a unidade dos trabalhadores. E esse é o nosso desafio, diante de tantas divergências políticas, a gente convergir numa unidade para enfrentarmos o governo Bolsonaro, que quer destruir a nossa empresa e tirar nossos empregos. Obrigado, Moacir, por enquanto, e estamos aqui para fazer um bom debate. Nós é que agradecemos a cortesia de tê-lo aqui conosco, Rivaldo. Fico, assim, muito lisonjeado com a sua presença. E é isso, acho que é a união da classe trabalhadora, a união dos excetistas, né, para se contrapor, porque a privatização não fará bem ao conjunto dos trabalhadores, tampouco à sociedade. Você está assistindo ao programa 65 no Mundo do Trabalho, programa que vai estar todos os sábados aqui no ar, aqui pelo canal M65, aqui pelo YouTube. É um programa que vai para o mundo. E já convidamos também a nossa convidada de honra, companheira Eziedra, essa guerreira que eu a conheci nas barricadas de lutas, né? Eu na condução do sindicato, ela na base, mas sempre tivemos um relacionamento assim muito cordial, respeitoso, e precisávamos ter uma voz feminina aqui para debater conosco sobre esse tema. E ninguém melhor do que Eziedra, que vai, consequentemente, nos abrilhantar com as suas ideias, com os seus pensamentos, com o que ela sabe sobre essa questão da privatização. Quero uma apresentação rápida de Eziedra, essa potiguar de guerra, de fibra. Um abraço, Eziedra, bom dia, seja muito bem-vinda. Estamos sem áudio, Eziedra. Bom dia a todos, bom dia, caro Moacir, obrigada pelo convite ao Alexander, ao companheiro Rivaldo, né, trazer essa pauta tão urgente que é a PL 591, que vai tratar aí da privatização dos Correios. Para quem não me conhece, eu sou Eziedra Andrade, eu sou carteira motorizada, a primeira mulher motorizada no Rio Grande do Norte a dirigir o veículo do SEDEX. Atualmente estou diretora de sindicato na pasta de comunicação do Sintec RN. Estou há quase 10 anos nessa empresa e, como bem Moacir disse, há quase 10 anos e há quase 10 anos aí nas trincheiras, principalmente nesse governo agora, que traz pautas tão urgentes para nós, que não só a privatização dos Correios, mas todo esse retrocesso que tem acompanhado o nosso país, como a vacina, a educação, comida no prato, e o que nos traz hoje aqui é essa PL 591, onde nós vamos debater aqui, juntamente com os nobres colegas, o que trará para toda a população, não só para os trabalhadores de Correios, mas para toda a população, esse desmonte, essa venda da maior empresa pública do Brasil. Então é isso. Bom dia a todos. Muito bom dia, obrigado, Eziedra. Você está acompanhando o programa 65 no Mundo do Trabalho, hoje ao vivo. Estamos fazendo aqui uma apresentação ao vivo, e o objetivo é esse, apenas vocês ao vivo, para que os internautas do Brasil possam participar conosco, mas eu sei que a audiência deverá ser muito grande pela abrangência desse tema, a importância desse tema que nós estamos hoje em curso, estamos hoje em debate, e consequentemente é de suma, veja aí pessoas já interagindo na nossa página, né? Sejam todos muito bem-vindos. Bem, Rivaldo, vamos aqui começar com o Rivaldo. Rivaldo fez sua apresentação. Eu vou pedir a ele ao professor Alexander, inicialmente, para formular a sua primeira pergunta a Rivaldo, né? Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta a Rivaldo. Rivaldo, quais são as ações desenvolvidas pela Federação a nível nacional no sentido de contraposição a esse projeto de privatização dos Correios? Sei que vocês têm, juntamente com a Findec, né, feito aí um grande apelo aos senadores, já que o projeto encontra-se no Senado, passou na Câmara Federal, agora está no Senado, uma embaixada junto aos senadores, isso é público, né, tem acompanhado pelas redes, e eu acho que esse é um grande feito. Mas, além disso, o que mais tem sido feito no sentido de contraposição a esse projeto que está prestes a ser votado aí no Senado Federal?
Então, Moacir, a gente tem feito um debate ao longo não só do ano, né, desse ano todo, mas desde o ano passado. A gente tem uma comissão nacional em defesa dos Correios e dos trabalhadores, né, não a venda dos Correios. Obviamente que o debate na Câmara dos Deputados, a gente não teve o efeito necessário do ponto de vista de poder derrotar o projeto lá. Essa questão do toma lá da cá, da política e do como o governo Bolsonaro tem tratado, né, essas emendas impositivas, as emendas que é invisível para o povo, mas que o presidente da Câmara movimenta da forma que ele quer. O governo gastou mais de 100 bi para passar esse projeto na Câmara ali, entendeu? Então é muito dinheiro ali de emendas, é muito interesse político. E a gente sabe como funciona isso. Obviamente que no Senado a gente tem uma expectativa diferente, porque a gente traçou dois movimentos, né? Que é esse movimento da gente falar com todos os senadores e está sendo feito, de trazer apoio. Tem toda uma estratégia do ponto de vista político, de luta, e tem toda uma estratégia também do ponto de vista jurídico. O nosso debate que dentro do Senado hoje é tentar fazer com que esse projeto tramite em mais de uma comissão. A princípio, ele está tramitando só na CAI, que é Assuntos Econômicos, e a partir daí os caras já querem levar para plenário. Nós estamos num grande debate dentro do Senado, com a liderança do PT, com a liderança da minoria, com a liderança de vários partidos. Semana que vem a gente vai reunir com senadores do PSD, depois estamos falando com muitos senadores, estamos pedindo uma audiência com o Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que é para que esse projeto ele também tenha uma discussão dentro da CCJ para você discutir a inconstitucionalidade desse projeto 591, porque tem parecer do procurador da República falando que da forma que ele está tramitando é inconstitucional, porque ele teria que vir em forma de PEC para você ter todo um outro debate, porque você está alterando a Constituição brasileira, e o governo passeia, maqueia, traz uma outra conjuntura, gasta a estrutura econômica, né, que a gente nunca viu isso ao longo da nossa existência, né? Eu tenho 48 anos, você tem mais experiência do que eu, outros têm. A gente nunca viu um governo pegar lá milhões dos cofres públicos para gastar em propaganda e dizer que a privatização é melhor para o cidadão. As privatizações elas não são boas, né? A gente está acompanhando o que está acontecendo com a reforma administrativa, que ela diminui o tamanho do Estado que serve ao cidadão. Quando o cara privatiza os Correios, não dá para dizer que no interior do nosso Estado vai ter um atendimento como tem hoje, a agência aberta, atendimento todos os dias. Não vai, porque a experiência de Portugal já nos diz isso, que as cidades menores elas passaram a ter um atendimento a cada 10 dias. O Correio passa a cada 10 dias, as agências são fechadas, vocês têm que se deslocar para um outro município quando você precisa usar uma agência dos Correios. Né? Então, assim, a gente tem atuado nesse sentido. Né? Então, assim, o principal debate é o estender o tempo de debate para a gente também conseguir falar com a sociedade e fazer com que esse projeto, já que o Senado é uma casa mais intelectualizada do ponto de vista de você ter ex-governadores, de você ter políticos que passaram por várias etapas até chegar no Senado, a gente conseguir fazer um debate do ponto de vista qualificado. E a gente tem uma expectativa de vencer esse debate no Senado. Logicamente, que a gente também sabe, por exemplo, que o governo já está liberando emendas lá no Senado, que o governo tem uma tropa de choque forte dentro do Senado, mas que a gente conseguiu também trazer um debate para a sociedade de, por exemplo, a gente ter o apoio do Amazonas, que é um estado super importante do ponto de vista dos Correios atuando, porque você anda de barco para entregar uma encomenda, você tem toda uma logística que só quem faz são os Correios que estão presentes, e a gente ter o apoio dos 3 senadores do Amazonas declarados que são contra a privatização, como o debate aqui do Rio Grande do Norte, que a gente já teve a oportunidade de falar com o Zenaide, com o Jean Paul, com o Stevenson, o sindicato, a Esieda também falou, e o Stevenson anunciar que vai dar a resposta dele no sindicato. Então, se vai dar a resposta no sindicato, você tem uma expectativa que ele também seja contra a privatização, porque ele votou contra no debate da Eletrobras. Então, assim, a gente tem todo esse processo de organização, né? E para colocar em prática. E algumas medidas que a gente acaba
não colocando ao conjunto dos trabalhadores, porque assim não vai dar para ficar armando o inimigo, mas a gente também tem atuado aí todos os dias uma comissão dentro do Senado. É importante dizer, né, para os trabalhadores também que nos assistem, a sociedade, o ataque que a gente está sofrendo, né? A gente tem um processo de organização sindical melhor do ponto de vista de você ter disponibilidade de pessoas e com todos os ataques que o governo fez, com todas as limitações impostas ao nosso acordo coletivo, você tem um verdadeiro sacrifício de vários sindicatos aí, às vezes até sem recurso, mantendo uma pessoa lá em Brasília, a gente conversando com quem pode nos ajudar para a gente dar sustentação a toda essa comissão que está lá em Brasília, e diga-se de passagem, com muito pouco recurso diante dos ataques que a gente está sofrendo, mas que a gente tem feito um bom combate, uma boa luta, e a gente avalia que a gente tem avançado e com a possibilidade muito real de vencer, né? E é importante a mobilização dos trabalhadores nos estados, as redes sociais, dos parlamentares. A gente às vezes fica incansavelmente pedindo para os trabalhadores entrar. É importante entrar nas redes sociais dos senadores do nosso estado, que é quem vai votar. É importante entrar nas redes do presidente do Senado, que a gente já teve oportunidade também de conversar com ele sobre toda essa situação, e cobrar que haja um debate mais honesto, mais justo. Não pode uma empresa tão importante, para finalizar aqui essa fala, ir a toque de caixa, não pode ter duas audiências públicas. Vai acontecer uma agora no dia 6, na quarta-feira, que alteraram o horário para as 14 horas, com quem é contra a privatização. Então, junta o movimento sindical, convida mais 4 pessoas ali que são contra o movimento, contra a privatização, e a gente vai falar do ponto de vista da contrariedade da privatização. Depois vai fazer uma com o governo, que é favorável, quando na verdade a gente deveria ter o debate era de ideias mesmo, era o governo dizendo porque ele é a favor da privatização e a gente dizendo porque é contra, e fazer esse contraponto, porque assim, o governo já está com tudo desenhado, o Márcio Bittar, que é o relator, já está com tudo desenhado, que é tipo assim, faz um negócio, um atropelo, a CAI disse que é favorável à privatização, manda para o plenário, vota se o governo está livre para fazer todo o trâmite legal, do ponto de vista de colocar na bolsa para vender a empresa. E a gente, do ponto de vista jurídico, correr atrás disso. Então, assim, é importante essa cobrança nossa como trabalhador, esclarecer a sociedade, para que a gente tenha um debate muito mais justo, muito mais honesto dentro do Senado, e a gente tenha essa esperança e essa expectativa. Obrigado, Rivaldo. Isso mesmo. Acho que no Senado, por ser uma representação paritária, né, por Estado, talvez seja muito bem mais fácil de conseguir apoio. Eu peço licença aqui, Alexandre, eu vou fazer uma pergunta aqui para a nossa convidada, e logo depois eu passo os convidados inteiramente para o professor Alexandre, para ele ficar à vontade. Ezeda, ouvimos aí o Rivaldo, né, mostrando o cenário, quais são as posições que a federação tem tido no sentido de se contrapor a esse projeto. E agora, como tem sido feito, quais as ações têm sido desenvolvidas aqui a nível de Estado, pelo sindicato, né, e como vocês têm se posicionado aqui a nível estadual, como a categoria tem recepcionado, como a sociedade tem recepcionado, a sociedade potiguar, essa ideia de privatizar os Correios. Ezeda, por favor. Como bem Rivaldo falou, aqui no Rio Grande do Norte não tem sido diferente, né? Nós tivemos, primeiramente, procurando os deputados, né? E agora os senadores. Estivemos conversando com o Jean Paul, né? Que inclusive está aí pautando nacionalmente, né, junto com a Fentec, um senador que é aqui do Rio Grande do Norte, mas está aí nas trincheiras nacional, lutando contra essa privatização junto com os trabalhadores de Correios, inclusive marcando com outros senadores de outras bancadas, né, ajudando aqui a nível nacional todos os trabalhadores, assim como também a companheira Zenaide, né, que também se posicionou contra a privatização, e o Stevenson, bem como o companheiro Rivaldo falou, nós estivemos com o Stevenson, ele ouviu nossa reivindicação, ouviu o que estava sendo colocado por esse governo, né? Se no momento, pelo que ele ouviu, ele se solidarizou conosco, falou que iria estudar a PL 591, e que assim que ele tivesse a leitura da PL 591, que estava proposto
pelo governo, se fosse o mesmo que foi proposto pela Eletrobras, ele seria possivelmente contra, devido a tudo que esse governo tem feito com os trabalhadores, que nós sabemos que nós trabalhadores, diante dessa PL, nós só teríamos 18 meses de estabilidade, sem nenhuma garantia. A população do Rio Grande do Norte, onde nós estamos debatendo, né, nos atos, conversando porta a porta, tanto a categoria de Correios aproveita para entregar uma encomenda, entregar um registrado, conversa com a população sobre como ficará o estado do Rio Grande do Norte numa possível privatização, onde hoje nós temos 167 municípios atendidos, 167 municípios e 187 agências a quais nós prestamos serviço à população, e que nós não teríamos nem 30% dessa realidade que nós temos hoje, precarizando. Então, quando a gente leva isso à população do estado do Rio Grande do Norte, a população compreende o malefício que será a privatização dessa empresa, que está aí prestando serviço, e nós sabemos que essa privatização ela tem uma proposta de no mínimo 5 anos, né? Ou seja, se não der certo, o que é que vão fazer? Vão devolver? Sabemos que as tarifações também serão aumentadas, e a população mais carente, dos estados mais carentes, não poderão ter essa qualidade no serviço como nós temos hoje. Então, o debate do Sintec RN, da diretoria, ela converge com o debate da Fintech, de procurar as bancadas. Aqui nós já fizemos o nosso dever de casa, né? Mesmo assim, nós estamos sempre atentos a eles, passando novidades, cartilha que nós fizemos, a Fintech produziu uma cartilha, repassamos aos senadores, e eles têm aí nos ajudado a chegar aos outros senadores. Aqui também, a vereança, nós tivemos o vereador Pedro Gorque, que recém assumiu, ele fez uma fala na Câmara em defesa dos Correios, ele que vem aí, é filho do Correios, né? A mãe dele, Carla Tatiana, era do Correios, e ele abraçou, foi ao sindicato, se mostrou disponível e fez uma fala em defesa, não só na sua posse, mas também em outro momento, e está aí também querendo fazer uma audiência pública, convidando também a Divaneide e os outros vereadores para participar, para que a gente possa levar essa discussão aos municípios do Rio Grande do Norte, e para que nós possamos, através dos municípios, chegar cada vez mais forte, que é o que nós precisamos para barrar essa privatização. Bem, você está acompanhando 65 no Mundo do Trabalho, nosso programa semanal, hoje ao vivo, com essas duas personalidades, né, Ziedra Andrade e o companheiro Rivaldo, onde estamos falando aí sobre a privatização dos Correios. E os convido para interagir conosco, se inscrever aí no nosso canal no YouTube. Vamos fortalecer esse canal de comunicação entre a sociedade potiguar. Eu convido agora o professor Alexander Brito, né, para que o mesmo possa desferir suas perguntas aí aos nossos entrevistados. Muito me orgulha ter essa figura de bancada aqui. O Celino também teve um problemazinho, não deu para vir. Mas geralmente são 3 ou 4 aqui na bancada. É muita gente, viu? E nos honra muito ter os companheiros aqui. Alexander, por favor. Opa, bom dia, Moacir, mais uma vez. Bom dia, companheiros. Rivaldo, seja bem-vindo à terrinha aqui, Ziedra, e bem-vindos os dois, né? Bem-vindo, Rivaldo, bem-vindo, Ziedra, ao nosso 65 no Mundo do Trabalho. Como você falou, é um espaço a serviço da sociedade, a serviço da classe trabalhadora, né? A gente tem que criar esses espaços, a gente tem que abrir esses espaços para dialogar com a sociedade, dialogar com os trabalhadores, enfim, porque a minha pergunta, inclusive, vai bem nesse sentido, né? A gente vê verdadeiras campanhas, né, contra não apenas os Correios, mas contra as empresas públicas, muitas vezes. Nós tivemos, no período da década de 90, né, aquele processo de privatizações, e, na verdade, entrega do patrimônio do povo brasileiro, que foi o que a gente testemunhou naquele período, né, visto que as empresas eram vendidas, né, ou as participações, nosso patrimônio, a preço de banana, né? Muitas vezes se gastava mais para preparar a empresa para a privatização do que a própria privatização, que era colocado o valor, né, a venda. Então, a gente pode caracterizar como uma verdadeira entrega. E aí eu queria ouvir de tanto Rivaldo
quanto Exieira sobre essa questão. Como é que vocês veem, né, essa questão da privatização junto à sociedade? Como é que a sociedade, na perspectiva de vocês, vê a empresa de Correios? Porque nós vimos e vemos ataques, muitas vezes, né, formas de buscar dificultar, inclusive, o trabalho dessa empresa junto à sociedade, como um meio de manchar a imagem de uma empresa que, como foi dito muito bem aí por Moacir e por vocês, é até mais antiga que o Brasil, né? E nos orgulha por estar em todas as partes do nosso país, né, prestando esse serviço tão importante. Bem-vindos e muito obrigado também pela presença de vocês dois aqui. Rivaldo, depois Exieira. Obrigado, professor Alexander. Assim, eu tenho pouco tempo de Correio, mas já é um tempo, né? Eu vou fazer 25 anos de empresa e desde que a gente entrou nos Correios, a gente sempre viveu momentos na sociedade de debate contra a privatização. A gente teve a expectativa ali daquele período de FHC de privatização, né? Que a gente chama de privataria tucana. Você tem literaturas escritas sobre isso. Depois a gente vê o período do governo Lula, que a gente conseguiu arquivar todos esses processos de privatização e, de alguma maneira, tentar melhorar a empresa. E agora a gente vive uma conjuntura com o golpe, ali quando o Temer entra e mexe, traz toda a tona esse debate da sociedade de privatizar, abrir capital da empresa. E agora você tem o governo Bolsonaro de uma forma muito desleal, porque a gente tem toda uma situação de pandemia e tem toda uma situação de empresa mesmo importante para o Brasil, né? A gente lembra que ainda esse debate do Banco Postal para várias cidades aqui do Rio Grande do Norte que não tinha banco, melhorou o desenvolvimento e a economia de várias cidades. Então, você tem uma melhoria através dos Correios de pequenas comunidades que passou a circular e ter direito aí a movimentar financeiramente e fomentar o desenvolvimento da cidade. O que a gente tem hoje na sociedade? Você tem uma sociedade totalmente alimentada de mentiras, né? A gente lamenta muito a postura do ministro Fábio Faria, porque gastou 5 milhões para mentir para a sociedade. E tem os trabalhadores com poucos recursos tentando contrapor e ter acesso à sociedade do ponto de vista da importância dos Correios. Mas se a gente vê os Correios hoje, o debate da privatização dos Correios, você tem uma coisa é certa, se você privatiza os Correios na forma que o governo quer fazer, você vai transferir um monopólio público ao monopólio privado e vai atrapalhar o que as pessoas chamam de marketplace, né? Que é várias plataformas que hoje vendem e usam os Correios como seu operador logístico, vai passar para manter ou fazer as parcerias, por exemplo, com o Magazine Luiza da Vida, que a gente vê vendendo tudo hoje, ou com a Amazon, que é onde entra abocanha todos os pequenos. Você tem uma possibilidade de várias empresas menores, se não sujeitarem ou não a dividir o seu lucro com esse grande privado que vai comprar os Correios, tá fadado a não ter a sua logística para entregar, porque o que faz eu ter um custo bom do meu produto é você ter esse serviço dos Correios de boa qualidade para a população. Então, assim, era muito mais fácil foi difícil, mas eu digo, ir às ruas era mais fácil denunciar a privatização das empresas. Hoje, o que a gente está vendo é o seguinte, você vê todo um debate de retirada de direito, por exemplo, o debate da Eletrobras, da privatização da Eletrobras. Você tem uma conta de luz hoje muito mais cara com a privatização e ela nem se concretizou 100% ainda, mas você tem um processo caro. Você vê o desmonte da Petrobras, você tem um combustível, um botijão de gás caro, gasolina cara, e você tem toda uma política dolarizada, quando, na verdade, o real nosso cada dia mais se desvaloriza. Então, o meu poder de compra de salário, ele acaba perdendo. A mesma coisa, a gente traz essa situação para os Correios. Como que nós, trabalhadores, vamos enfrentar isso ou estamos enfrentando? Às vezes, a gente, nos Correios, estamos enfrentando com a nossa categoria, o outro está enfrentando sozinho, o outro.
A verdade, a gente precisa e a gente sempre que tem oportunidade de falar isso com a sociedade, é povo na rua e é trabalhador organizado. E não é só os trabalhadores do Correio. A classe trabalhadora ela precisa fazer um grande movimento de rua, mas em conjunto. O Brasil precisa hoje de uma greve geral. Às vezes alguém fala que eu sou louco, mas assim, o Brasil hoje tem a necessidade de uma greve geral construída com todas as centrais sindicais, com todos os movimentos, com todas as linhas de pensamento, com os partidos de esquerda, com os partidos progressistas, porque assim, o povo precisa ir à rua. Estão nos tirando os Correios, tiraram a Eletrobras, estão desmontando a Petrobras, vão desmontar agora todo o sistema com a reforma administrativa, todo o modelo de organização, de você poder ter o Estado, que você pode ir lá e ter o serviço. A cada dia mais reduz aquilo que é direito do cidadão. E assim, as pessoas continuam quietas, as pessoas continuam lá no seu celular, olhando o Facebook. Assim, ainda há pouco a gente estava ali em Parnamirim, num Fora Bolsonaro, só para terminar essa análise aqui. E assim, você vê o cara lá do outro lado pegando gente para entrar na ótica, o outro ali, o taxista, que cada dia o sistema uberizado acaba, o combustível caro, o outro, tipo assim, fazendo palavras de ordem favorável ao governo que prejudica ele, que prejudica todos nós, que assim, votar é um direito meu, de escolha. Agora, assim, o que a gente está sofrendo como sociedade, se a pessoa não tem essa percepção, o cara está lá sem salário, vivendo do Uber ou vivendo do bico, e gritando Bolsonaro. Como entender isso? Isso é um alimento através de redes sociais, de mentira, que o governo cada dia mais tira direito e vai para a sociedade dizer, não, o combustível caro não é culpa minha, não, é culpa do ICMS dos estados. Pô, é uma grande mentira. A escolha do governo para os combustíveis foi dolarizar, e dolarizando cada dia mais, o real se desvaloriza, eu não ganho em dólar, o meu salário, vamos falar, a gente dos Correios, os caras meteram um ataque na gente no ano passado, tiraram mais de 38% de redução quando a gente fala de benefício, que era junto com o salário, você tem uma redução e tem a inflação, entendeu? Então é complicado. Rivaldo, e você falou agora dos combustíveis, eu tenho dito agora, até para brincar, quando ouço a notícia de mais um reajuste, é bom que a população fique atenta para esse seu alerta aí, em relação aos serviços que hoje são prestados pelos Correios depois de privatizado, que vai acontecer. É importante notar isso aí, quem nos ouve, quem nos assiste nesse momento, porque é muito sério. E aí eu tenho brincado de modo a provocar mesmo, né, a reflexão. Falei, eita, e esse ICMS subiu novamente, ó. Porque, assim, estão dizendo que a culpa é do ICMS, a gente sabe que quem tem que estar reajustando aí é o governo, né, por meio da Petrobras. E o aumento é toda semana agora, né? Exato, toda semana. E aí não dá para jogar a culpa para outro, porque está sendo reajustado pela Petrobras a mando de um governo entreguista, né, de um governo que não tem compromisso com o povo brasileiro, mas com interesses, inclusive, estranhos ao nosso país. Mas é isso. Vamos ouvir a nossa companheira agora, que estou ansioso para ouvir a fala dela, que apesar de os dois estarem dando o Rivaldo dessa visão mais ampla, né? Mas de todo modo estão dando uma perspectiva aqui próxima da gente, já que Rivaldo está aqui conosco, né, na nossa terra. Falou agora de Parnamirim, do ato fora Bolsonaro. À tarde, é bom lembrar, só para destacar aqui, Exidância, nós teremos fora Bolsonaro aqui a partir das 15 horas, concentração em frente lá ao IFRN, em frente ao Midway lá, nós vamos ter a concentração do ato fora Bolsonaro. Fique à vontade. É tão grave, mas é tão pertinente, né, esse aumento do combustível, porque a população é onde nós vemos a fragilidade da nossa população, e aí eu vou entrar na pauta de Correios, mas não posso deixar de falar aqui sobre essa pauta também tão importante, né, que é o aumento do combustível, que a população não compreende, que nós fabricamos, né, daqui nós tiramos o petróleo, fabricamos os combustíveis, e eles não compreendem que o barril aqui é vendido a dólar. Né? Então, isso é dolarizar o combustível, porque nós fabricamos e vendemos a nós mesmos a preço de dólar. Isso não existe. Né? Então, a população não compreende e acredita realmente que é esse ICMS dos governos, e, na verdade, não é isso. E que, inclusive, no governo Dilma, ela tentou derrubar, né,
essa tarifação do nosso petróleo por dólar, mas aí aconteceu o impeachment, porque nós sabemos a quem serve esse tipo de manobra. Né? E aqui no Correios, né, a privatização do Correios não fica para trás. A população ela precisa compreender, né, e aí é onde nós estamos trabalhando agora, que a empresa ela não é apenas um serviço postal. Embora a Constituição, né, o artigo 21, inciso 10 da Constituição, ela fale que a União ela deve manter os serviços postais, mas nós vamos além de serviços postais. Né? Nós somos uma empresa que nós prestamos um serviço social. E aí, quando a gente fala de privatização, a gente fala de ataque ao Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque somos nós que entregamos as urnas eletrônicas. A quem ficará responsável por essas urnas eletrônicas quando essa empresa for privatizada? Não só as urnas, como o Enem, né, que é aí o Exame Nacional do Ensino Médio, onde os estudantes eles podem estar igualando, né, a entrega de livro didático todo ano. As entregas de livros didáticos. Então, é uma empresa que ela tem um papel social, que ela transcende esse serviço postal de entrega, de encomendas, que é tão importante quanto as outras, lógico. Nós temos o Balcão Cidadão, né, que hoje você está sem ganhar dinheiro em casa e decide vender algo pela internet, e o Correios lhe dá R$3.000 de empréstimo para que você possa estar começando a apostar no Correios sem ter que tirar do bolso e você começar a ser um microempreendedor. Então, qual a empresa pública que vai fazer isso? Qual a empresa privada que vai fazer isso para a população? Então, a população ela precisa compreender esse papel social, ela precisa compreender que uma privatização vai acontecer o que está acontecendo na Eletrobras, as tarifas hoje altíssimas. Eu pagava o ano passado R$80 de energia, eu já estou a R$200 de energia e eu passo o dia no trabalho. Né? Então, isso que vai acontecer com a população, caso essa empresa secular seja privatizada, e a gente tem debatido isso em vários setores, nós temos nos articulado, inclusive juntamente, que foi a pergunta do professor Alexander, na população, da gente trazer essas informações para que eles possam compreender o quão é forte o ataque a essa empresa. Né? Nós temos aí o subsídio cruzado, né, que ninguém conhece, essa empresa tem 5.570 agências, 5.570 postos de trabalho. E esses postos de trabalho são sustentados pelo nosso subsídio cruzado. É de interesse da iniciativa privada manter o subsídio cruzado para manter esses 5.570 municípios? Não, porque o setor privado ele só visa o lucro, ele não visa o serviço social, que é o primordial dessa empresa. Então, é isso que nós temos debatido com a população, nós temos debatido nas frentes com senadores, deputados, com toda a população em geral, para que haja essa compreensão. E nós estamos muito atrás, porque nós temos um governo aí usando de mídia, né, como Fábio Farias foi em rede nacional, em horário nobre, mentir sobre a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Nós somos uma empresa superavitária. Olha, prestem atenção, como é que pode uma empresa que repassa lucros para a União ser privatizado? Mesmo nós sabendo que a União ela tem que fomentar essa empresa, mas nós é quem passamos dinheiro para a União. E querem privatizar. Ano passado foi 1,5 bi, esse ano nós já passamos de 2 bi de repasse para a União. Então, a quem interessa essa venda do Correios não é para a população, não vai melhorar o serviço postal, vai precarizar, vai ser um serviço de alto custo. Nós temos outras empresas competitivas na área de entrega, que é a FedEx, que é a Jadlog, e por que não postam nessas empresas? Porque somos nós que temos os melhores preços. E por que a gente entrega a FedEx, Jadlog? Porque eles não têm a capilaridade que nós temos. Então, quantas e quantas vezes eu não chego em um determinado local mais adverso, né, que nós temos locais aqui mais adversos no nosso próprio estado, na nossa própria capital, e que eles não chegam até lá. Então, nós descemos do carro, atravessamos a linha do trem, vamos lá no subúrbio e entregamos... Leva a carreira de cachorro, é mordido por cachorro... Exato, leva carreira. Minha perna é cheia de tatuagem, viu? 2 meses atrás, um carteiro teve um problema numa favela, levou ovada, mas ele estava lá entregando.
entregando encomendas que outras empresas não entregam, que somos nós que entregamos devido à nossa capilaridade, por nós estarmos integrando socialmente esse país geopoliticamente. Então, essa privatização, ela vai beneficiar somente aos grandes empresários e a população, com certeza, ela vai ficar fragilizada e nós temos dialogado nesse sentido, né? Agora, com a Covid-19, foi o Correios que entregou os insumos, né, de pesquisa nas universidades federais para que se fizesse o estudo dessa Covid-19. E a quanto custará isso para uma empresa estatal? Então, nós temos que sempre estar dialogando sobre essa pauta, que é muito, muito urgente, e em plena uma pandemia se discutir uma privatização da maior empresa do país é complicado, né? Então, é isso, é esse o diálogo que nós estamos tendo com a população, Alexander, a fim de que a gente possa estar esclarecendo a importância social dessa empresa. Acima dos lucros que nós temos, sim, um papel fundamental diante da população brasileira. Obrigado. É isso, Eziedra. Eziedra, e assim, é muito importante ouvir vocês falarem isso, é muito bom, né, poder contribuirmos aqui para levar esse debate à sociedade, já que, como vocês disseram, e nós temos acompanhado, se mente muito para a sociedade brasileira, né? A população está muito vulnerável às fake news, né? E sobre as empresas públicas, isso aí não é de hoje, a gente sabe. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês por trazer informação de qualidade para a população. Bem, companheiros, nosso programa tem uma durabilidade de 65 minutos, por isso 65 no mundo do trabalho. Mas nós vamos extrapolar um pouquinho, pelo que eu estou vendo aqui, vai passar um pouquinho hoje, pela grandiosidade do tema, né? Mas já vamos caminhando para os finalmente, assim eu fico bastante agradecido, né? Eu acho que a explanação de ambos os entrevistados de hoje foi de muita valia para os trabalhadores dos Correios, para a sociedade de um modo geral, né? E nós estamos falando aqui do tema privatização dos Correios, se tratando de uma empresa secular, uma empresa que já teve em torno de 130 mil trabalhadores, hoje está reduzida a 90 mil, perdemos 40 mil trabalhadores, que o último concurso público foi em 2011, se eu estiver errado vocês me corrijam, que esses trabalhadores, né, essa carga de trabalho que não diminuiu, consequentemente aumentou, vem sendo desenvolvido por esses trabalhadores. Quer dizer, há quem diga que há uma sobrecarga de trabalho de fato, né? Há uma cobrança muito grande da sociedade e, acima de tudo, do ponto de vista administrativo de execução de metas, né? Mas, de fato, eu quero parabenizar, não pelo fato de ser carteiro também, de ser parte integrante desse conjunto, né? Eu tenho um pouco mais de Rivaldo, tem mais 10 anos aí à frente, né? Eu sou de 87, vou fazer 34 anos agora, dia 19 de outubro, né? 34 anos de serviço na empresa. Desses 34, pelo menos 18 anos foi ininterruptamente nas ruas, entregando carro, na atividade de distribuição. Minha passagem pelo sindicato. Enfim, a gente vai... Eu sou muito grato a essa empresa, é uma empresa que eu devo muito a ela, é uma empresa grandiosa, né? A gente tem todo respeito aos Correios. Infelizmente, nós tivemos em 2005 a questão da CPI dos Correios, que usava o nome dos Correios, mas desencadeou na época uma crise política, que naquele ano, após a conclusão da CPI, uma pesquisa de opinião pública, essa empresa ainda era a empresa de maior credibilidade do nosso país. Daí, tentaram, no longo dos anos, fragilizar ainda muito mais os Correios para tentar desqualificar e jogar a sociedade contra os Correios, de forma que viesse a facilitar essa questão de quebra de monopólio, de privatização, tudo mais. Mas, assim, para a gente concluir, vocês já fazem a apresentação de vocês, eu queria apenas ouvir de vocês, no mundo existe apenas 8 Correios privatizados, no conjunto de todos os países. Tem países aí que há décadas, como os Estados Unidos, tenta privatizar e não consegue. Estados Unidos tem 600 mil trabalhadores dos Correios, né? Quer dizer, 6 vezes os Correios do Brasil. E mesmo assim nunca conseguiram privatizar. Tem um Correio privado, mas o público funciona ativamente. Quebra de monopólio, isso é descartado. Não existe mais monopólio postal, mas de encomenda, que é o filé, que é o que as empresas privadas têm interesse, já é aberto esse mercado há muito tempo.
né? Aí eu pergunto para os companheiros, e já você já caminha aí para as conclusões, é, é, o que fazer nesse momento? Que mensagem vocês dão para a sociedade e para o conjunto dos trabalhadores, no sentido de entender a importância dessa empresa brasileira, que é a cara e a imagem e a semelhança do povo brasileiro. Como bem disse aqui o nosso entrevistado, está presente, é a porta de entrada do governo federal em todos os municípios, todas as unidades da federação do nosso país. Que mensagem vocês deixam finalmente aí para os nossos telespectadores, nossos internautas, né? Que acompanham essa brilhante entrevista no dia de hoje. Bem, Moacir, primeiro que você falou duas coisas importantes que nos ajuda a deixar uma mensagem para os trabalhadores. Você pega todos só tem 8 correios no mundo privatizados. Você pega os maiores correios do mundo, ou os maiores países, né? Os maiores países hoje do mundo. Você pega a China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, os grandes países em extensão territoriais, a Rússia, não é privatizado os correios. Por exemplo, para fazer essa logística toda, o correio precisa ser público, porque é para você poder ter o acesso a chegar em todos os lugares. O ente privado ele só busca o lucro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o berço do liberalismo, você tem o correio público que faz toda a integração nacional, e você tem o ente privado que atua onde dá lucro, como atuam aqui no Brasil. Agora, é tão interessante essa questão dos Estados Unidos, porque, por exemplo, não dá para fazer essa comparação, é só para a gente refletir. Né? Você tem um agronegócio, e nós temos a Embrapa e todo o desenvolvimento tecnológico que é feito por esse setor. Que você vê, se você for observar, onde que está o lucro nisso? O lucro está no setor do agronegócio. Mas o que é desenvolvimento de tecnologia, de coisas, são nós que fomentamos isso. Você pega nos Estados Unidos, você tem a integração nacional, isso ajuda a todas as outras empresas a poder vender e entregar, porque eu posso ter a escolha de ter uma entrega mais rápida pela uma empresa privada, mas tem lugar que os caras não vão e tem lugar que só quem vai sou eu, como correio, mas eu que sou o produtor, eu que estou vendendo, eu consigo usar, e eu que estou comprando, eu consigo também pagar um preço justo e melhor. Então, quando isso desenvolve as empresas vendem mais, entra mais imposto, né, para os cofres, e você traz um lucro, porque quando você fala do correio americano, o governo põe milhares, bilhões de dólares todos os anos no correio americano, mas ajuda no desenvolvimento das outras empresas, e isso, o retorno vem em imposto para o governo, como pode vir aqui no Brasil, e acontece isso. Então, a mensagem que a gente deixa nesse momento é lutar por uma empresa pública como os Correios, que ela sai desse universo postal e vai para ser a maior empresa de logística do nosso país. E um debate que a gente não trouxe aqui, mas, por exemplo, você pega toda essa logística feita com a vacina hoje no governo Bolsonaro, que você contrata uma empresa privada, sendo que o Brasil tem uma empresa própria que poderia fazer isso, que éramos nós dos Correios. Por que não vai pelos Correios? Porque a capacidade de corrupção não existe, pô. Vai pagar, o dinheiro vai voltar para o governo. Quando contrata um ente privado, tem os favorecimentos daqueles que estão ali vendendo para o Estado, vendendo para o governo federal. Então, assim, se o governo federal fosse sério, ele fortaleceria os Correios. Né? Então, assim, nós que somos trabalhadores dos Correios, nós sabemos disso. E, para finalizar aqui e fazer as considerações finais, eu agradeço a você, Moacir, pelo convite, agradeço a Ezieda, da gente fazer o debate junto, ao professor Alexander, digo que a gente está à disposição, nós, trabalhadores do Rio Grande do Norte, como do nosso país, precisamos estar atentos ao debate que está acontecendo, a gente está numa guerra, né? Está numa guerra contra o governo federal, porrada de tudo quanto é lado, a gente, né, tem que estar atento a isso, mas o mais importante para a gente manter a nossa esperança que é possível vencer esse debate contra a privatização e também esse debate de uma sociedade melhor. Então, Moacir, nós, trabalhadores dos Correios, que estamos presentes em todas as cidades, todos os dias passando nas ruas, o trabalhador no dia a dia, ele também tem que aprender a gastar tempo
com a sociedade. Não adianta o cara fazer a entrega dele correndo, e aí a gente pergunta, aí, carteiro, como que está a situação da privatização? Ah, tá assim, né? A gente sabe que não. Se privatizar, vai ficar prejudicada a entrega, vai aumentar o custo da encomenda, não vai ter atendimento todos os dias, vai ter precarização. O trabalhador tem que ter esse discurso na ponta da língua. E nós, Moacir, que estamos aqui, que somos formadores de opinião, precisamos cada dia repetir isso e falar com os trabalhadores, porque assim, eu tenho que ser militante, seja sindical, seja de uma ideia que é essa que a gente está falando aqui, de não privatização da empresa, todos os dias, em todos os momentos, e aonde a gente tiver que poder ter oportunidade de dizer que uma empresa igual, do tamanho dos Correios, ela precisa continuar sendo pública, mas não é só por causa da soberania do nosso país, é porque o maior beneficiado somos nós, os brasileiros, os cidadãos. Às vezes você fica o ano todo sem botar uma encomenda ou comprar, mas no dia que você precisar, você pode estar em qualquer lugar do nosso país que vai ter o correio para te entregar. E agora, né? Eu estava falando aqui para finalizar, precisamos comprar algo aqui pela internet, era R$18, só que o frete era 40. Entendeu? Aí você compra um produto que a gente precisa, mas você vai pagar 2 vezes mais o valor do produto. Se você tem o correio fazendo esse tipo de serviço, você tem um custo menor porque você tem, né? Se eu quero mais rápido, eu pago o Sedex. Se eu quero uma agilidade com tempo maior que eu possa esperar, eu faço pelo PAC, eu faço por... Então, assim, N formas, e os Correios precisam criar mais formas para que a gente possa usar o serviço de Correios. Então, essa é a mensagem que a gente deixa, e estamos juntos aí, mais uma vez, Moacir, obrigado aí por a oportunidade aí de estar aqui no seu programa aqui, espero que seja um sucesso, que você continue aí trazendo esses debates, seu professor Alessandro, para a sociedade, que é tão importante a gente ter ferramentas dos trabalhadores, do dia a dia, dos movimentos sociais. Obrigado, Moacir. Nós aqui agradecemos, Rivaldo. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Com certeza ter outros debates sobre outros temas. Companheira Zieda, à vontade para a sua mensagem e suas considerações finais. Falando de Correios, né, 8 países, como o professor Alexander falou, 8 países têm os Correios privatizados, né, e nós temos uma realidade bem próxima aqui a nós, né, que é o caso da Argentina, onde o Correios foi privatizado e hoje passa por um processo de reestatização, porque nós, num país subdesenvolvido, nós não temos essas condições de ter uma empresa como o Correios, uma empresa com essa capilaridade de ser privatizado. Nós somos um país continental, né? As dimensões do Brasil são enormes. Então, é inimaginável a privatização de uma empresa que tem essa grandiosidade continental. E nós temos aí o caso mais recente, que é o da Argentina, com essa reestatização. E mesmo em países como que são países com grande PIB, eles não têm o Correios privado, né? Devido à importância que essa empresa, o que é a prestação de serviço dessa empresa é para a população. Então, quando o Rivaldo traz, quando ele menciona que a privatização do Correios, ela não é só na questão de nós trabalhadores, não é só na questão política do país, é na questão nossa, enquanto povo brasileiro, que nós precisamos dessa empresa pública para poder ter esses serviços sociais que nós tanto precisamos. Então, quero deixar aqui o agradecimento aos companheiros, né, por estar participando desse canal, né, fico muito grata pela lembrança do companheiro Moacir em trazer para esse debate tão importante, tão urgente, que é a privatização do Correios, agradecer a presença do professor Alexander também, e a presença do companheiro Rivaldo, que aí nós estamos há algum tempo aí nas trincheiras da luta, né, e essa é a nossa grande luta, né, que é contra a privatização, contra esse governo, que vem a todo momento desqualificar todos nós, desqualificar os funcionários de Correios, com palavras e com frases que vêm de inverdades, como o Fábio Faria fez, sobre nós, funcionários do Correios, como parasitas, como foi o que o ministro Guedes falou, né? Então, é esse ataque que vem aí para a população e para todos nós, funcionários de Correios. Então, agradecer a todos vocês
por esse convite e dizer que estou à disposição e deixar aqui para vocês que nós nos encontraremos logo mais às 15 horas no Midway, para dizer bem grande, fora Bolsonaro, não a privatização do Correios, pão, vacina e educação. Muito bem, Azienda. Trabalhadores de todo mundo univos, trabalhadores dos Correios univos. Só com a união de todos os trabalhadores é que nós, de fato, poderemos conseguir vitória com isso. Bem, vamos por aqui agradecendo carinhosamente a presença de Ezieda, a presença de Rivaldo, no nosso segundo programa 65 do Mundo do Trabalho, de mais estreia sábado passado, e com certeza uma grandiosidade dessa entrevista dos companheiros. Quero aqui desejar a todos um bom final de semana, marcar aqui um encontro logo mais, às 15 horas, lá no Midway, né, na esquina da Democracia, Hermes da Fonseca com o Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira, onde nós vamos lá gritar de alto e bom som, fora Bolsonaro, levem sua bandeira, vistam sua camisa, e lembrar que esse amarelo, verde, amarelo, azul e branco são cores brasileiras, nossas cores que falsos patriotas tentam roubar, né? Mas, na verdade, nós somos brasileiros, verdadeiros brasileiros. Forte abraço, obrigado à equipe de apoio, de produção do nosso programa, que está ainda aí nos bastidores, o companheiro Carlos Albérico, o companheiro Arthur Varela, Felipe Lima, e hoje tivemos a ausência do nosso convidado ilustre, né, o presidente da CTB, Celino Bezerra, claro que está também na construção desse ato, mas foi brilhante o programa. Um bom final de semana para vocês, muito obrigado mesmo, de coração, um beijão, e nos encontraremos aí nessas trilhas de luta. Bom final de semana, até sábado com mais um programa 65 no Mundo do Trabalho. Forte abraço para todos vocês. Fora Bolsonaro!